graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é bom em todo o tempo e Ele tem reservado para nós um tempo especial. Quero saudar também os irmãos que estão em casa, nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube. Quero pedir a você que se inscreva nesse canal, se você ainda não é inscrito, e que você possa estar compartilhando esse vídeo com mais pessoas. Aproveita aí, dê o seu like, não custa nada, é só você apertar o botão aí, não gasta nem energia para fazer isso, né? Dê o seu like, porque assim, fazendo assim, você vai estar ajudando o crescimento desse canal. Amém, queridos irmãos? Então, vamos falar hoje sobre um assunto bem importante. Você desconfia que assunto seja esse? Deixar você bastante curioso. Deixar você bem curioso. Eu vou começar aqui falando sobre um homem, não é? De 1655 até 1666, um homem chamado Isaac Newton. Quem já ouviu falar em Isaac Newton? Pronto, Isaac Newton. Ele se retirou durante um período de peste bubônica que varreu a Europa. Ele se retirou para não pegar a doença. E ele então desejou então se dedicar mais aos estudos e experimentos. Ele se retirou e ele estava debaixo de uma macieira. E de repente caiu uma maçã. E quando ele viu aquela maçã caindo, ele teve um insight. E ele descobriu que havia uma lei ali em operação. E ele chamou essa lei de lei da gravidade. Quem já ouviu falar na lei da gravidade? Pronto, a lei da gravidade, ela existe, quer você acredite nela ou não. Mesmo você não acreditando, ela vai existir do mesmo jeito. E ela vai estar operando do mesmo jeito. No universo existem centenas de leis que estão em operação agora, nesse momento. Existe a lei da causa e efeito, a lei da ação e reação. E uma lei, se ela for superior à outra, ela tende a vencer aquela outra lei. Por exemplo, o avião consegue vencer a lei da gravidade, consegue ou não consegue? Por que o avião consegue vencer a lei da gravidade? Porque ele está usando uma lei superior, que é a lei da ação e reação. E é a terceira lei de Newton. Eu não vou dar aula de física, não. Eu estou só querendo chamar a tua atenção para a mensagem. E essa é a forma que eu encontrei de fazer isso. E tem a ver também com o assunto. Então, a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Faz com que o avião ele consiga vencer a lei da gravidade. É claro que existe também a aerodinâmica da aeronave. As asas da aeronave em formato côncavo. Faz com que o ar ele passe mais depressa por debaixo da asa e menos rápido por cima da asa. Isso traz sustentação no avião. E é impulsionado pelas turbinas e pela velocidade dos motores. Isso faz com que o avião ele possa decolar e conseguir então vencer a lei da gravidade. Falando de leis, nós sabemos que as leis existem para trazer ordem. Quem sabia disso? As leis elas existem para trazer ordem. Por exemplo, se a lei da gravidade não tivesse operando aqui, se a gente tivesse com gravidade zero, tudo aqui estaria em desordem. Pastor Lizardo ia estar lá no teto. Essa água aqui não estaria nesse copo, ela estaria flutuando. Essas cadeiras não estariam no chão. Essa Bíblia estaria flutuando por ali, por aí. Você devia estar lá no canto agarrado na parede assim, ó. Por quê? Desordem. Então Deus colocou a lei da gravidade para dizer tudo precisa ficar no seu devido lugar. Amém? Glória a Deus. Então as leis elas existem para isso, para trazer ordem. Eu queria falar sobre uma lei hoje, uma lei que está em operação. Ela está lá em Gálatas capítulo 6, você pode abrir lá, eu quero te mostrar. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Nós estamos com o tema ser igreja. E essa lei tem muito a ver conosco. Ela está operando mesmo para quem não é crente. Mas nós que somos servos de Deus, filhos do Deus Altíssimo, e temos que ser imitadores do Pai. Quem já leu isso em Efésios 5:1? Ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Deus é rico em generosidade. E Ele gosta também de plantar. E Ele quer nos ensinar também esse princípio de plantar. E a lei que eu vou falar hoje é a lei da semeadura. É uma lei que está em operação, quer você acredite nela ou não. Pastor, eu não acredito na lei da semeadura. Não tem problema. Você também não vai colher. Porque se você planta zero, você colhe o quê?
Zero. 3 vezes 0? Zero. Quem é bom de matemática? 1000 vezes 0? Zero. A lei está em operação, quer você acredita nela ou não. Queridos irmãos, nós fomos chamados para andar no sobrenatural. Eu creio que você já deve ter percebido isso. Ninguém aqui é normal, viu? Se você for andar no natural, você não vai desfrutar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque não tem como a gente explicar o sobrenatural muitas vezes. Nós acreditamos que Jesus ressuscitou dentre os mortos e ponto final. Nós acreditamos que os nossos pecados foram lavados e ponto final. É uma questão de sistema de crença. Eu acredito nisso e ponto. Eu nunca vi Jesus. Embora algumas pessoas já tenham tido o privilégio de Jesus aparecer para ele, não é? Eu espero que um dia isso aconteça comigo, né? Ele apareça e fique 2, 3 horas igual ficou com o irmão Reagan. 2, 3 horas ali conversando com o irmão Reagan, ensinando doutrina, respondendo perguntas. Que privilégio, não é? Pronto, então assim, o mundo espiritual ele está em operação, quer que você acredite nisso ou não. E já que você está nesse lugar, eu creio que você acredita um pouco no sobrenatural pelo menos, ou acredita 100% nisso. Então essa lei, a lei da semeadura, ela está operando nesse exato momento. Ela pode estar operando ao seu favor ou contra você. Porque o texto de Gálatas 6:7 diz assim: é tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. E ele ainda faz uma advertência. No início ele fala: não vos enganeis. Ele fala: não vos enganeis. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso ele vai estar colhendo. Então hoje eu vou estar falando com você 5 verdades sobre a lei da semeadura. Quantas verdades eu vou falar para você? 5 verdades sobre a lei da semeadura. E a primeira verdade da lei da semeadura é: a sua colheita, ela é proporcional à sua semeadura. A sua colheita, ela é diretamente proporcional à sua semeadura. Tem um texto para apoiar essa minha fala, está lá em 2 Coríntios 9:6, quase ninguém conhece. 2 Coríntios 9:6. Passar 60 vezes por esse texto e não considerar ele não adianta. A palavra ela precisa ser praticada por nós. Amém? Então 2 Coríntios 9:6 vai dizer: isto afirmo, aquilo que o homem, o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura também ceifará. Então ele fala que quem semeia pouco vai colher pouco, e quem semeia muito vai colher muito. Então a sua colheita ela é proporcional à sua semeadura. Quanto mais você planta, mais você vai colher. Esse é o princípio que está em operação aqui, não é? Essa verdade está em operação. Agora, o texto vai dizer, no versículo 8, ele fala: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Ele fala que Deus vai te fazer, Ele pode fazer você abundar em toda graça. Aí você deve estar pensando assim: eu pensei que Ele ia mandar muito dinheiro para mim, e não graça. Porque você talvez pense que a graça é algo pequeno. Porque talvez você, na sua visão, você pense que graça é uma coisa insignificante. Eu quero te dizer que a graça de Deus, ela te trouxe até esse lugar, por causa do sangue de Jesus Cristo, que te purificou de todo o pecado. Foi a graça de Deus que possibilitou você ser limpo, santo, inculpável e irrepreensível. Ou é a graça de Deus que possibilitou o Espírito Santo morar dentro de você. É a graça de Deus que te possibilita, quando você morrer, não descer ao Hades, mas subir direto para o paraíso. É a graça de Deus, e vai vir sobre a sua vida, e vai trazer um corpo de glória. Vai transformar esse corpo mortal num corpo de glória, mesmo que você tenha morrido. É a graça de Deus que te possibilita entrar na eternidade e olhar Deus face a face. Graça, o que é graça? Favor imerecido. Essa é uma definição bem tranquila sobre graça: favor imerecido. Agora, a graça não é só isso. Olha como a palavra graça é abundante. Dá para ficar o dia inteiro falando só sobre as operações da graça.
Existe a graça de Deus que vai operar na sua vida, te capacitando ao ministério, te capacitando a exercer funções específicas no corpo de Cristo. A graça de Deus vem sobre a sua vida e te capacita a executar tal missão. Veja essa igreja, por exemplo. A graça de Deus sobre a vida de pastor Jaelson, dando a ele capacidade administrativa para gerir recursos e pessoas. Está te trazendo conforto? Seus filhos estão num bom lugar? A graça de Deus operando na vida dele, o capacitando para fazer isso. Então existe a graça de Deus também em operação quando alguém está passando um momento de luta, como por exemplo a perda de um ente querido, de um familiar. A graça de Deus que vem sobre o coração dessa pessoa, guardando para que ela não seja consumida de excessiva tristeza. Existe uma graça disponível para isso também. Agora, existe a graça de Deus vindo sobre a sua vida, neste contexto aqui, para te fazer prosperar. A graça de Deus vindo sobre você como um manto, te cobrindo, te dando ideias, te dando estratégias, formando parcerias, abrindo portas, abrindo caminhos, te fazendo prosperar. Dentro desse contexto aqui, a graça está sendo colocada nesse sentido. É um poder que te envolve, que te levanta, que te coloca num caminho de prosperidade. Quer ver um texto que vai nos abrir a mente? Pode colocar aqui, Deuteronômio 8:17. Estou lendo na versão ao meio da revista e atualizada. Deuteronômio capítulo 8:17. Olha só como a graça de Deus opera. É uma força invisível. Não diga, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Ou seja, não é a força do homem, ó. Ele diz: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá poder ou força para adquirir riqueza. Observe que existe um poder sobrenatural que vem sobre a sua vida, te capacitando a estar num lugar onde você não estaria pelos olhos naturais, a fazer coisas que você não faria pelos olhos naturais, a estar numa determinada posição que você não estaria olhando pelos olhos naturais. É o favor divino, é a graça que te encobre, te dando capacitação para isso. Assim acontece. Houve um período na minha vida em que eu separei 50% para entregar ao Senhor durante um período de 6 meses. Não estou falando para ninguém fazer isso, eu estou só dando um testemunho aqui para os irmãos, para mostrar como a graça de Deus, ela funciona. Existem coisas, irmãos, que vêm sobre a sua vida sem você pedir, sem você fazer nada, mas existem milagres que você precisa provocar. Existem coisas que só podem ser destravadas se você provocar. E quanto mais você provoca o céu, no sentido positivo da palavra, mais o céu se abre em teu favor. Enquanto você ficar fazendo conta, ficar na inércia, olhando o natural, você não vai sair do lugar. Naquela época, eu tive o desejo de fazer isso, para experimentar. Experimenta. Eu fiz isso para experimentar qual o resultado eu teria. Pronto, eu fiz durante 6 meses. Foi fácil de forma nenhuma. Você pegar tudo que você ganha, tirar metade, entregar metade, viver com a metade. Mas eu fiz isso por 6 meses. Pronto, parecia que não estava acontecendo nada, como o pastor Lizardo falou aqui. Muito bem. Nos primeiros meses parecia que não estava acontecendo nada. Até que me veio uma ideia. No momento de oração. Saia do lugar que você está e viaja para outro estado. Eu comecei a fazer viagens para outras cidades próximas. O melhor revendedor lá no Rio de Janeiro, que vendia revistas dentro dos coletivos, ele vendia uma média de 150 a 200 revistas o dia inteiro. De 6 da manhã até 10 horas da noite. Melhor. E aí eu comecei a viajar. Na primeira viagem eu vendi 350 revistas, acabei 10 horas da manhã. Eu falei, tem um mistério nesse negócio. Porque enquanto eu ia caminhando sozinho, olhando o comportamento das pessoas, diante da propaganda que eu fazia, o Senhor me parece que Ele me deu um spoiler daquilo que eu conheço hoje, estudando as técnicas de vendas e a forma como a mente das pessoas funciona.
Eu comecei naquela época, sem ter esse conhecimento, tem um spoiler de tudo isso, que hoje eu entendo cada termo técnico que é usado. Naquela época eu comecei a usar porque o Senhor foi me mostrando. Eles se comportam assim, assim, assim. Se você fizer assim, eles se comportam assim, assim, assim. Então o resultado que eu tinha não era por causa da minha força, nem da minha sabedoria, mas Deus, Ele descortinou algo para me favorecer. A graça de Deus começou a operar. E aí um amigo meu, eu comecei a ir para uma outra cidade chamada Volta Redonda. Eu fui mais ousado. Eu comecei a levar 500 revistas, 700. E dava 3 horas da tarde, 4 horas, eu tinha acabado as 700 revistas. É incrível isso. E um amigo meu falou: você está onde, rapaz? Eu queria tanto viajar com você. Eu falei: vem, onde tem um, tem. Onde cabe um, cabe outro. E encontrei com ele de manhã na rodoviária, eu com as minhas 700 revistas. E ele levou 150 revistas. Ele ficou muito feliz que ele conseguiu vender as 150 revistas dele. Até 6 horas. Eu já tinha terminado, e estava esperando ele. Aí ele falou: por que a gente não dorme aqui na cidade e traz as revistas durante a semana? A gente fica no hotel, a gente ganha tempo. Eu falei: muito bom, vamos fazer isso. Fiz uma encomenda de 3.500 revistas. Eles me deram as 3.500, ele levou 1.500 revistas. Mais ou menos, né? Para passar aqueles dias. E aí a gente foi. Então a gente saía às 6 horas da manhã. E eu, em 3 horas, eu conseguia vender 300, 350 revistas, 400, em 3 horas. Aí eu ia para o hotel, descansava. Quando dava lá para as 3 horas da tarde, eu voltava de novo. Em 3 horas eu vendia mais 350. E ele o dia inteiro na rua, na mesma hora que ele saiu, até 9 horas da noite, a hora que ele chegava, ele vendia 150 revistas. Às vezes 200. E ele começou a olhar a diferença. E ele falou: é muito diferente. Tem algo operando na sua vida. Eu falei com ele: é a graça de Deus. Perguntei a ele se ele dava o dízimo. Ele falou que não dava. Aí eu falei: tem uma diferença nisso aí. Existe um poder operando aqui e nenhum poder operando aí. Começa a dar o seu dízimo. Eu comecei então a endireitar a forma como ele trabalhava. Ele começou a colar com a pessoa certa, né? Pronto, eu comecei a dar ele o caminho das pedras. Falei: faz assim, faz assado, seja generoso, comece a ofertar, não dê só o dízimo não. O dízimo já é de Deus, cara. Não tem sacrifício nisso não. Já é dele. A gente vai ver aqui, eu nem entrei no assunto, né? Eu espero entrar. O dízimo é dele, pertence a ele. Então a oferta é que destrava. Falei: comece a dar o dízimo. Ele falou: o que eu faço com o passado? Esqueça o passado. Acerte a sua vida daqui para frente. Deus não está interessado no que você deixou de dar. Ele está interessado na correção, agora que a verdade está chegando aí. Pronto, e o dia que ele vendeu 400 revistas, ele ficou dando pulo lá na cama do hotel, dizendo: estou rico. Figuraça a figura, viu? O cara é uma figura. Mas ele via a diferença. Então, 50% que eu dei durante um período curto para experimentar, me trouxe uma década de favor. E como que alguém poderia, um vendedor de dentro de ônibus, ganhar um salário de 5 dígitos? Mais do que um médico, muitas vezes. Salário de 5 dígitos, com sabedoria divina e graça. Não tem nada a ver comigo, entende? Como a palavra graça está aqui no texto que a gente leu, ele vai fazer você abundar em toda graça. E também o texto diz que você vai ter ampla suficiência. A palavra suficiência é a palavra autarqueia. E autarqueia significa uma condição de vida ideal. Também uma condição de vida ideal em que nenhuma ajuda ou apoio são necessários. Está suprido de todas as necessidades para a vida. Um espírito contente com a sua sorte ou porção. Contentamento significa dizer que você vai ter prosperidade. Prosperidade não é apenas dinheiro. Prosperidade está ligada a ter bons relacionamentos, amigos. Tem muita gente com dinheiro, mas não tem amigos. Tem muita gente com dinheiro, mas não tem saúde. Prosperidade é ter o suficiente para você ter uma jornada segura. E saúde está incluído também em prosperidade. Prosperidade muitas vezes é você desejar algo e algo chegar na sua mão sem você ter nem pago por aquilo. Você deseja algo de manhã e à tarde aquilo chega na sua mão, ou no final da noite. Eu apresentei 2 livros aqui. Quem se lembra da última vez que eu ministrei o culto? Foi o livro do Derek Walker,
as profecias do final dos tempos 2 e o livro Dois Tipos de Conhecimento do E.W. Kenyon. Quem lembra aqui? Eu desejei os livros, eu planejava comprar depois. Tudo bem, quando terminou o culto eu ganhei um. Pronto. 6 dias depois eu ganhei o outro. Bondade de Deus, irmãos, em operação, é você ter o suficiente para você, para uma jornada feliz. Prosperidade não está muito ligada às vezes a você ter aquele monte de dinheiro no bolso. Também é, mas ser suprido. Você precisar, desejar algo e aquilo chegar na sua mão. Ou você comprando ou alguém trazendo. É bom demais quando alguém traz, porque você experimenta ali o milagre, né? Rapaz, Deus operou aqui. Experimente pedir uma quantia ao Senhor. Se você tem crédito. Tem essa, né? Se você tem crédito. A Bíblia fala, não é? Paulo falando aos Filipenses, ele disse: eu não estou interessado nos vossos donativos. Capítulo 4, ele diz: o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Então me parece que existe um fruto que é gerado quando eu oferto e dizimo, porque o contexto ali é sobre dízimos e ofertas, é sobre ser generoso. Parece que existe um crédito que é criado para você, é aberto um crédito e depositado. Quando você precisa, aquilo chega na sua mão. Olha, se você encarar essa mensagem aqui como um argumento que a gente está tentando tirar o seu dinheiro, você está perdido, viu? Você não está entendendo nada do que eu estou falando. Você está olhando pelos olhos naturais. E eu preciso que você coloque as suas pedras no chão, que tem muita coisa boa para a gente ver ainda. Tá certo? Então, não olhe desse jeito não. Preste atenção nos princípios. Os princípios do reino funcionam desse jeito, dessa maneira. Tá certo? Funciona assim. Bom, segundo aos Coríntios capítulo 9, o versículo 9... ele vai dizer assim, ó, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Quem deu aos pobres? Foi Deus ou foram as pessoas que Deus moveu a dar aos pobres? Porque o texto no final de Coríntios diz que ele vai fazer você enriquecer para toda a generosidade. Não é só para você, vou enriquecer para mim. Não, você já demonstrou fidelidade quando você não tinha nada. E agora, quando você tiver as coisas, você vai continuar com a mesma fidelidade. Porque tem muita gente que pensa assim: eu só vou dar quando eu tiver. Se você não está dando agora que tu não tem, imagina quando tu tiver. Se você não consegue ser liberal no pouco, como Deus vai te colocar no muito? Não tem como isso estar operando na sua vida. Você precisa aprender a ser cego no tocante a isso. A você ser obediente e ser cego no tocante a isso. Não fazer conta, não ficar prestando atenção, mas ser movido pelo coração, pela generosidade, pelo desejo de dar. Eu vou tratar já com o santinho que criaram aí, que é a questão da barganha. Já eu vou tratar com esse santinho. Não, porque isso é barganha. Isso é um erro, um engano, viu? Um pouquinho de lógica, a gente destrói isso. Ele está dizendo, ó, a sua justiça permanece para sempre. Versículo 10 ele fala: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Aqui ele fala de justiça em 2 versículos seguidos. O primeiro versículo, quando fala que você deu aos pobres. Depois ele fala que ele vai aumentar os frutos da vossa justiça. E por que Paulo está falando sobre justiça num texto de oferta? Ele está falando de justiça porque é justo que você colha exatamente, proporcionalmente aquilo que você plantou. Se você plantou pouco, é justo que você colha pouco. E se você plantou muito, é justo que você colha muito. É mais ou menos como o sangue de Abel, que ficou clamando por justiça, ou o sangue de Cristo, que fala mais alto do que o sangue de Abel, clamando por justiça. A sua oferta, ela clama por justiça. E Deus, Ele vai cumprir a sua palavra. Ele nunca vai deixar a sua palavra cair. Quem crê assim? E Deus jamais vai deixar a sua palavra cair. Faça um teste. Faça um teste. Eu nunca tinha prestado atenção na questão da justiça, a não ser uns meses atrás, antes de irmos para a conferência de homens, ali em Campina Grande. Eu tinha um dinheiro guardado, eu falei: eu vou dar uma oferta para o ministério de um irmão. E enviei a oferta para o irmão. Falei: eu vou testar esse princípio aqui. Testa, irmãos. Não está em teu poder fazer? Testa.
eu peguei e testei esse princípio com esse entendimento de justiça. E fui, semeei aquela semente. Sabe, existem sementes que você planta e você sabe que a colheita vai ser rápido. Eu plantei aquela semente, se eu não me engano, foi numa quinta-feira e sexta fomos para a conferência. Estamos ali naquela conferência, no último dia, para eu não me esquecer. O dirigente do culto estava lá e ele falou que era justo que alguém plantasse, colhesse. Era uma questão de justiça. Eu falei, eu estou ligado, Senhor. Já era o último dia da conferência, eu sabia que algo ia acontecer. E estava com os irmãos, a gente foi lanchar em outro lugar. A gente ia descer, ia lá para perto do açude. Açude velho, pastor? Açude velho ali em Campina Grande, a gente ia para lá. Aí deu um negócio na gente, vamos aqui mesmo, nesse cara aqui. Aí fomos, paramos, sentamos. Vamos lá, fizemos o pedido. Daqui a pouco tinha um cara de costa assim. Eu falei, é fulano que está aí? O irmão olhou para mim e falou, levantou duas mãos assim, falou, graças a Deus. Graças a Deus que eu encontrei o Senhor. Eu fiquei olhando assim, ele falou, graças a Deus. Eu falei, Deus, deixa eu encontrar esse homem. Eu preciso honrar a vida desse homem. Aleluia, porque uma vez eu estava dando aula no outro estado, e eu e esse rapaz, a gente estava voltando do almoço. Ele me levou para comer um caranguejo, eu gosto de um caranguejo, viu? Me levou para comer um caranguejo. Na volta a gente conversando sobre vida financeira, sobre você trabalhar a sua mente e sobre você semear, ser justo no semear. E ele confessou para mim, falou, quando você teve aquela conversa comigo, eu era um cara ruim de oferta, viu, pastor? Foi ou não foi que ele falou? Os irmãos estão até ali. Ele falou, é um cara ruim de oferta, viu? Era ruim. Mas aquela conversa ficou na minha mente. Eu comecei a praticar aquilo. A questão da mentalidade. Ele falou, aquela conversa mudou a minha empresa, mudou o meu casamento, meu relacionamento com minha esposa, com meus filhos. Aquela conversa mudou a minha vida. Então eu precisava te encontrar e orei a Deus. Hoje é o último dia da conferência, eu preciso encontrar esse homem. Não me encontrou lá dentro, me encontrou do lado de fora. O último dia, era a última vez que ele ia me ver. Pelo menos nessa temporada, né? Sem na outra. E ele falou, eu preciso fazer isso. E ele falou, vou fazer na frente de todo mundo para que as pessoas possam ver que realmente essa palavra funciona. E ele foi e me deu um valor da oferta. E eu falei, beleza. Quando eu cheguei e conferi lá no hotel, era 4 vezes mais aquilo que eu tinha semeado na vida do varão. Ele multiplicou os frutos da justiça. É justo que você colha. É justo, é uma questão de justiça. Creia você, crê nisso ou não, está operando. Agora você pode ficar olhando o rio passar ou pular nele. Se você ficar olhando o rio passar, nada vai acontecer. Já teve um projeto no seu coração aí dentro, um projeto aí dentro, e você não tinha dinheiro para executar ele? Quem já teve um projeto e não tinha um recurso? Rapaz, eu queria tanto ter esse valor para fazer isso, e aí você não tinha dinheiro. Aconteceu comigo. Eu precisava fazer uma escada, minhas revistas estavam molhando quando o vento dava, uma área aberta assim. Eu coloquei umas lonas, mas não estava resolvendo. Na época que eu trabalhava com revista, eu falei, eu precisava fazer uma escada para colocar essas revistas lá para cima. Mas uma escada de madeira pura é uma grana, eu não estou com esse dinheiro agora. Eu falei, mas amém, eu preciso desse valor. Aí teve um dia que eu estava aqui no culto, assim eu fiz a oração, Senhor, eu preciso daquele valor. Aí Deus falou assim, eu preciso de uma semente. Sabe, muitas vezes quando você... Eu não sei nem se eu vou andar com essa mensagem, viu, gente? Eu não estou saindo nem da introdução. Muitas vezes você pede um milagre a Deus e Deus vai te pedir uma semente. Não porque Ele precise. Eu quero que você aprenda uma coisa comigo. Deus não precisa do teu dinheiro. O que Ele quer é que você seja participante. Ele quer que você seja participante. Aprenda no relacionamento a confiar nele. A Varó cantou ali sobre confiança. Você precisa aprender a confiar em Deus. É aí que você vai saber se confia ou não. Pronto, ele falou, me dá uma semente. Eu só tinha 2 notas no bolso. Era tudo o que eu tinha. Rapaz, eu peguei e falei, amém, vou plantar essa semente. Mas foi uma semente plantada. Foi bem diferente dessa vez, viu? Eu entreguei a semente e eu sabia que eu ia sair daquele culto com aquele valor que eu precisava.
Sabe aquela certeza que vem? Eu sabia que eu ia sair do culto com aquele valor. Eu estava nessa cadeira aqui, nessa segunda cadeira aqui sentado. Me lembro como se fosse hoje. O pastor Jael estava pregando aqui. Terminou a ministração. Eu já tinha entregue, né, a oferta. Terminou a ministração, a gente ficou em pé. E ficamos aqui o ministério de louvor louvando ao Senhor. Eu só levantei as duas mãos para o céu e comecei a adorar e agradecer. A glória estava intensa no ambiente. Eu sabia que algo ia acontecer. Pronto, veio uma irmã lá de trás e colocou um valor no meu bolso. Eu falei, glória a Deus, está funcionando. Eu estava doido para ir no banheiro ver quanto é que tinha, se já tinha chegado o valor. Eu fiquei ali me contendo, eu falei, não, vou permanecer aqui, depois eu vejo. Domínio próprio, né? Operação. Aí eu fiquei ali. 5 minutos depois veio uma outra irmã, me entregou um outro valor, rapaz. Ela foi e botou no mesmo bolso que a irmã colocou. Enroladinho assim, bem enroladinho, uma folha de caderno. Ela foi e botou assim. Eu falei, glória a Deus. Senti o peso, eu falei, é o valor que chegou. Pois é, irmão, fui no banheiro depois que o culto acabou. Quando eu cheguei lá que contei, era o valor certinho para fazer a escada. O valor considerável, certinho para fazer a escada. Então, se você tentar me convencer que não funciona, tu não vai conseguir. Porque são coisas que eu já experimento na minha vida há anos. E talvez, né, Deus te colocou aí sentado para você poder experimentar. Amém? Tinha mais, mas vou continuar aqui para ver se eu consigo andar. Então, a primeira verdade sobre a lei da semeadura é que a sua colheita será proporcional à sua semeadura. Amém? A segunda verdade sobre a lei da semeadura: jamais pense que ofertar esperando receber a recompensa do Senhor é barganha. É o santinho que eu vou quebrar agora, viu? Por quê? Por quê? Você pensar que é barganha é errado, que eu estou barganhando com Deus. Porque eu penso que se alguém está me motivando a fazer alguma coisa e essa pessoa está me prometendo algo, essa pessoa está querendo que eu tenha expectativa que eu vá receber. Senão ela não estaria prometendo, sim ou não? Ela falando, não, você me dá e se eu fizer alguma coisa por você, está tudo certo. Eu nunca vi Deus falar isso na Bíblia, sim. Todas as vezes que Ele fala para você fazer, tem uma promessa embutida. Vou ler só 2 passagens para a gente não perder muito tempo. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Abra aí, Malaquias 3:10. Pode deixar o resto para outra oportunidade, viu? São 5. Malaquias 3:10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento aonde? Na minha casa. Aí ele fala, provai-me nisso. Oh, é o único lugar na Bíblia que Deus diz para provar Ele. É o único, viu? Você vai achar, não tentarás o Senhor teu Deus, em vários lugares. Mas aqui, Ele está falando, faça prova de mim, dê. Ora, se Ele está me motivando a fazer, porque Ele tem algo especial para mim, como que eu não tenho que ter expectativa da colheita? É errado pensar que ter expectativa é pecado. Igual quando a gente está no mundo, ninguém pensa que ter dinheiro é pecado. Lembra, quando tu está no mundo, tu pensa que ter muito dinheiro é pecado? Não. Como é que o cara se converte? Não, agora eu não posso enriquecer porque é pecado. Se livra disso, irmão. Se o dinheiro fosse ruim, Deus não teria seu sistema de recompensa baseado nele. Ele está dizendo que se você fizer, Ele vai te dar dinheiro. Ele não te daria como recompensa pela sua obediência. Te daria outra coisa. Não vou te dar não, senão você vai... Não teria feito Salomão rico e tantos outros que a gente vê na Bíblia. Engano puro. Coisa de natureza caída, querendo interpretar a Bíblia. Se você interpretar a Bíblia na ótica de uma natureza caída, não vai muito longe não. Isso te prende. Se libere. Faz assim, ó. Psh. Vamos lá. Se libere, se libere. Se Deus não quisesse que você tivesse expectativa na colheita, não tinha comparado o ato de ofertar a semente. É ou não é? Paulo acabou de falar, o que semeia pouco, foi o primeiro a fazer isso, né? Foi ousado o varão aqui. O que semeia pouco também ceifará.
que semeia com fartura colherá. Ele está falando sobre o ato de você plantar. E comparando com a semente, o agricultor não dá a semente para o solo. Eu estou te dando aí, não quero nem saber se você vai me dar ou não. É assim que o agricultor faz? Duvido. Ele vai arar o solo, vai tirar as pedras, vai colocar o fertilizante. A expectativa do homem, vai abrir os buracos, vai lançar as sementes ali. Depois ele vai lá, vai regar. No dia seguinte rega de novo e fala, tomara que essa colheita seja boa. Não é assim? Então como que eu vou entregar a minha oferta e não ter expectativa de que Deus vai fazer? Eu só não tenho uma data. Quando que eu vou colher, viu? Todo mundo quer que seja rápido, né? Isso aí é certo. Mas eu não tenho uma data, mas o dinheiro, ele sempre volta para você. O dinheiro entregue na casa do Senhor, ele nunca sai da sua vida. Ele é depositado no seu futuro. Ele sai da sua mão, ele deixa a sua mão, mas ele é depositado no futuro. Então essa história de barganha é um engodo, é um engano. Deus quer que você tenha expectativa na colheita. A terceira verdade sobre a lei da semeadura é que Deus, ele analisa a oferta e o coração do ofertante. Agora a gente vai tocar no princípio certo. Ajustar o coração no tocante ao princípio certo com que devemos trazer na casa de Deus. Tá certo? Nesse ponto, ele vai analisar o coração do ofertante e a oferta. Os dois, qualidade é tudo. Diga, qualidade é tudo. Deus sempre vai olhar a qualidade com que você está entregando. A qualidade é tudo. Quando a gente vai estudar sobre dízimo e oferta, a primeira ocorrência da palavra dízimo, ela aparece em Gênesis capítulo 14. Quando Abraão, ele sai da matança dos reis, ele vai socorrer o seu sobrinho Ló, que havia sido levado pelos assírios. Na verdade, 5 reis de Sodoma, da região de Sodoma, ali se uniram contra o Império Assírio, que era composto por 4 regiões. Então, 5 contra 4. Eles se recusaram a pagar a eles, não é, o imposto que deveria pagar. Então, houve ali um conflito entre eles. Desse conflito, o sobrinho de Abraão foi levado, Ló foi levado cativo e preso. Seus bens, seus familiares, e Abraão então soube. Preste atenção, Abraão tinha 318 homens. Com 318 homens ele foi ao encontro para resgatar. Como pode? 5 reis não conseguiu vencer 4, e o cara com 318 vai lá e ganha. É a graça que eu falei, viu? Em operação. Ele foi lá e conseguiu trazer. Agora imagine aí despojos de 9 nações. Despojos de 9 nações, 9, ouro, prata, gado, armas. Ele trouxe isso tudo e ele falou assim, olha só, o homem de Deus, ele falou, eu não quero nada disso aqui. O coração dele não estava naquilo. Ele falou, mas eu quero tirar 10% para o meu Senhor. E ele então manda tirar aquilo ali, 10%, e o cara, não fica com isso aqui. Ele falou, não, para que ninguém diga que tu me enriqueceste. Olha a consciência que ele tinha de onde vinha a bênção dele. Para que ninguém na terra diga, foi você que me enriqueceu. Eu enriqueci Abraão. Ele fala, tira os 10%, o resto pode ficar. Ele não quis nada. Eu penso que a palavra dízimo aparece ali, estudando um pouco mais, a gente sabe que dízimo faz referência a um imposto que era pago às sociedades daquela época, ali principalmente no Crescente Fértil aqui, na região da Babilônia, Mesopotâmia, Egito, esse pessoal, essa turma que morava aqui, tirava-se 10% para entregar de imposto aos governantes. Quero te mostrar, 10% eles tiravam para entregar aos governantes. Então, eu penso que o dízimo foi ideia do homem para com Deus em primeiro lugar. Não foi Deus que exigiu, eu quero 10%. Mas o homem se achou no direito de dar a Deus. Já que eu dou aos homens, eu não vou dar a Deus. E se começou então a dar o dízimo. A gente vê isso acontecendo na família de Abraão, porque Jacó também dá o dízimo quando ele está fugindo de Esaú. Ele fala, olha, se tu me der roupa para eu vestir, comida para eu comer, um lugar para eu ficar, tudo que eu ganhar, certamente eu te darei o dízimo. A gente vê que isso foi passado de pai para filho, a bênção de dar 10%. Quando você vai abastecer o seu carro no posto de combustível, você tira o dízimo direto, aqui é 16% de ICMS, né, no estado, se eu não me engano,
é tirado direto. Ó. O imposto é tirado direto, sem você nem dizer nada. Aqui você tem que entregar voluntariamente ao Senhor os seus 10%. Temos que entregar com o coração aberto, amém, irmãos? Então a gente percebe que o dízimo então era um imposto. E eu vejo Jesus também fazendo o relacionamento do dízimo com o imposto, colocando os dois no mesmo lugar, na mesma fala, no mesmo lugar. Quer ver? Abre aí comigo rapidamente em Mateus 22:17. Vamos ver Jesus colocando no mesmo lugar, mostrando que é a mesma coisa, o mesmo princípio. Quem me dá mais 15 minutos para eu terminar? Levanta a mão aí. Pronto, eu tenho 5, 10, 15, 20, 25, 30. Tá bom já. 30 já até passou. Dize-nos, pois, que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? Pergunta, né? Imposto. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? E ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Então lhe disse: dai, pois, a César o que é de César, se referindo ao imposto, e dê a Deus o que é de, se referindo ao dízimo. Mostrando que tinha a ver com o imposto, uma tarifa, porque foi tirado desse conceito. Mas agora não tem o mesmo conceito, porque mesmo que a pessoa pague o imposto aí fora, muitas vezes paga com desagrado do coração, porque não vê principalmente os serviços retornando. Não paga com alegria, tem que pagar tanto de imposto, né? Os empresários aí de plantão, tem que pagar tanto de imposto. Agora, quando a gente vai entregar para Deus o que é de Deus, e é de Deus, ele está falando, ó, ele está dizendo: dê a Deus o que é de, não lhe pertence. Tu está vendo? Pertence a quem? A Deus. Então, quando você for entregar para Deus, não pode entregar com esse sentimento. É esse sentimento que eu quero refinar hoje. Eu quero mostrar que quando você fizer assim, entregar o seu dízimo na casa de Deus, você deve entregá-lo com um princípio de honra, com o coração aberto para honrar ao teu pai. Não é entregar mecanicamente, nem entregar por obrigação, mas procurar limpar o seu coração na hora de trazer, procurar colocar alegria dentro do teu coração, entendendo que aquilo vai voltar para você. O governo, quando ele cobra o imposto de você, talvez não volte em benefício, mas eu quero te dizer, meu irmão, que o que você entrega no reino dos céus retorna para você multiplicado, sacudido e transbordante, porque existe uma lei celestial em operação. É espiritual, não tem como a gente medir. Muita gente diz que o dízimo é coisa da lei. Quem já ouviu falar nisso? Não, irmão, o dízimo é coisa da lei. Rapaz, eu vou te falar uma coisa: 14 ocorrências do dízimo, da palavra dízimo e dízimos no plural, 14 no Antigo Testamento, e 14 ocorrências da palavra dízimo, ou a palavra dízimos no plural, no Novo Testamento. 14 aqui e 14 aqui. Isso já sinaliza alguma coisa, sinaliza não? Outra coisa, quem recebe o dízimo, não, o sacerdócio terminou, a gente não tem que entregar. E a gente não é sacerdócio real, não? Nação santa, somos mais real do que os do Antigo Testamento. Outra coisa, você entregava, antigamente se entregava para os sacerdotes no templo, para sustento das viúvas, sustento dos órfãos, sustento dos sacerdotes, para custear as festas fixas que Israel tinha. Era entregue para isso o dízimo naquela época. Quem recebia eram os sacerdotes. Agora, quem recebe o seu dízimo, segundo Hebreus 7, é aquele de quem se testifica que vive. O sumo sacerdote Jesus Cristo, ressurreto. É ele quem recebe pessoalmente aquilo que você entrega. Então significa que aquilo que você entrega aqui reverbera lá em cima. Que coisa, né? O que você entrega aqui reverbera lá em cima, porque é ele quem recebe. Tudo bem? Glória a Deus. Provérbios 3:9 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua. Por que Deus exige o primeiro? Por que o primeiro, irmãos? Ele fala primícia.
A palavra primeiro significa a primeira parte, a parte selecionada, a parte principal. Por que que Deus exige o primeiro? Porque nesse primeiro que você dá, está embutido o gesto de honra. É um gesto. Você separou aquilo, o primeiro, o melhor que você tinha, e você entregou. E a honra move o coração de Deus e aciona temporadas de milagres na sua vida. A honra é muito importante. E ela precisa ser praticada por nós. Vamos ver aqui algumas pessoas entregando a oferta ao Senhor e comparando as que Deus recebeu e a que ele não recebeu, ou a que ele nem recebeu tanto. Vamos ver isso. A primeira vez que a palavra primícia aparece é no texto de Gênesis 4. Abre aí, Gênesis capítulo 4, versículo 4. É um ouro que você está recebendo hoje, viu, crente? Glória a Deus, é um ouro, viu? Gênesis capítulo 4, vamos ver aqui a diferença, a forma como foi entregue. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta ele não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira, o semblante de Caim caiu, não é? O semblante de Caim, descaiu-lhe o semblante. Então, a gente vê aqui que os dois trouxeram uma oferta ao Senhor. A Bíblia diz que a oferta de Abel, ele trouxe o principal que ele tinha, o melhor que ele tinha, o primeiro, ele trouxe das primícias. E Caim não é especificado exatamente como ele trouxe, mas a gente sabe que houve a rejeição. Nesse texto aqui, a gente não consegue ver o porquê exatamente a oferta de Caim não foi aceita. Mas existe um livro na Bíblia, na história, chamado livro de Jasher. E esse livro de Jasher, ele é um livro que ele andou junto com a Bíblia. Inclusive, algumas passagens do livro de Jasher foram retiradas e colocadas na Bíblia. A gente vai ver essas passagens, por exemplo, lá, não precisa abrir não, em Josué capítulo 10, versículo 13, quando foi dito assim: e o sol deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher? Ou no livro de Justos? Ou seja, essa passagem foi tirada do livro de Jasher. Uma outra passagem que foi retirada do livro de Jasher e colocada na sua Bíblia, está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 1, versículo 18, falando da questão de atirar com o arco. Diz lá assim, ó: dizendo ele que ensinasse os filhos de Judá o uso do arco, eis que está escrito no livro de Jasher. Então o livro de Jasher é um livro que serve de valor histórico, ou não? Serve, inclusive algumas passagens foram tiradas dele e colocadas na Bíblia. Nessa passagem aí de Caim e Abel, no livro de Jasher, eu vou ler para você como está escrito: e ao fim de alguns anos, ambos trouxeram uma oferta ao Senhor. E aproximando-se o Senhor, viu que Caim trouxera do fruto da terra, e Abel trouxe do sacrifício dos melhores primogênitos do seu rebanho. E Deus atentou para Abel e sua oferta, e um fogo desceu do céu e consumiu. 16. E de Caim e sua oferta o Senhor não se agradou, os dois foram rejeitados. E ele não atentou para ela, pois ele tinha trazido do fruto inferior da terra. Olha, ele diz fruto inferior da terra. Quantos já ouviram a expressão ponta de rama aqui? Que é da parte da agricultura aí. Pronto. A árvore, normalmente, os melhores frutos são os primeiros. São aqueles frutos maiores, mais bonitos, mais viçosos. Então, os melhores saem primeiro. Os últimos frutos são aqueles mirrados, pequenininhos, tudo murcho. Tudo, às vezes, com doença. Foi exatamente essa oferta que o Caim trouxe para o Senhor. Olha a diferença. Qualidade, eu não disse que Deus, ele preza pela qualidade? Está sendo julgado tanto o ofertante quanto a oferta que ele está trazendo. Na verdade, a oferta que ele está trazendo reflete o coração do ofertante. Então temos que pensar duas vezes antes de trazer uma oferta ao Senhor, não é? Será que é o melhor que a gente está fazendo? É o primeiro? Está sendo feito com distinção? Ou estamos entregando de qualquer jeito?
as sobras. Quem gosta de sobra aí? Ninguém. Olha, quando a viúva trouxe a oferta dela, o controle de qualidade estava do lado do gasofilácio. Quem era o controle de qualidade? Jesus. Estava ali olhando. E aí os discípulos olharam assim para ele, ele falou: essa viúva deu a maior oferta, deu 2 moedinhas só, mostrando que a oferta não é a quantidade, viu? Interessante isso. Não é a quantidade não, é a qualidade. Porque talvez R$10 para você não seja nada, mas para alguém que não tem nada, R$10 é muita coisa, viu, gente? Às vezes a pessoa não tem nem o que comer em casa. E está entregando às vezes R$2, o cara só está entregando R$2. É bom tu olhar para a tua oferta. Deus não mandou ninguém olhar para a oferta do irmão. Quem tem que olhar para a oferta do irmão é Jesus, viu? É bom tu se concentrar na tua, né? Eu acho que já é trabalho demais, né? Não? Você se concentrar na sua oferta. Olha, Jesus falou: essa mulher deu a maior oferta. E os discípulos: o quê? Ele falou: claro, os outros deram do que sobrava, grande quantidade de dinheiro. Do que sobrava. E quem gosta de sobra aí? A sobra não é a primícia, é o último. Entende? Como que separar o primeiro é bom e traz resultados? Tudo bem, gente? Vamos ver se eu consigo finalizar aqui. A quarta verdade sobre a lei da semeadura: jamais espere ter para dar. Eu vou encerrar nesse quarto tópico aqui, eu não vou até o final não, viu, gente? Em outra oportunidade a gente termina, o horário está avançado. A quarta verdade sobre a lei da semeadura: jamais espere ter para dar. Eu só vou dar quando eu tiver. Então tu nunca vai ter, que tu não está plantando. Você tem um solo na sua frente que é fértil. Pense no solo fértil. É um solo sobrenatural. Talvez você plante uma semente na terra, não tem garantias que ela vai vingar. Mas no reino de Deus, se for feito da forma certa, com honra, da maneira, com a atitude correta, é certo que ela vai frutificar. Quem crê assim? Amém. Então não espere ter para dar, mas dê. Simplesmente comece de onde você está. A gente vê Jesus falando de 2 pessoas. Jesus falou lá em Lucas 4:24. Eu quero só ler esse texto aqui com você. Tem um ouro aqui bom para eu compartilhar contigo. Lucas 4:24, do 24 ao 26, diz assim: e prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. Depois ele vai dizer: haviam também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado da lepra, senão Naamã o Sírio. Eu nunca tinha prestado atenção no contexto disso aqui. Jesus está falando sobre um profeta a ser recebido com honra. E aí ele disse: o ministério de louvor pode vir, para a gente pensar que a gente está terminando. Pelo menos a gente já está no meio do caminho, né, para terminar, bem pertinho de terminar, viu? Aí ele disse assim: um profeta não é recebido com honra na sua própria terra. Aí ele cita 2 exemplos. Ele diz: olha, haviam muitas viúvas em Israel na época do profeta Elias, mas só a Serepta de Sidom é que foi visitada pelo profeta. Depois ele fala: haviam muitos leprosos em Israel na época de Naamã o Sírio, mas o único que foi visitado e ficou livre da lepra foi Naamã. Aí eu pensei assim: sobre o que ele está tratando aqui? Ele está tratando sobre honra. Porque você vai ver aquela viúva honrando o profeta Elias. E o contexto aqui, ele está dizendo: nenhum profeta é recebido com honra na sua própria terra. E daí esses 2 exemplos significava dizer o seguinte: se Elias tivesse ido na casa de alguma viúva em Israel, ele não teria sido honrado. Muitos leprosos na época de Naamã existiam em Israel, mas nenhum deles estava disposto a honrar o profeta. Olha, a oferta da viúva a gente conhece e sabe de longe, que aquela mulher, ela deu primeiro. Era a última refeição, fome na terra. Elias chegou para ela e falou: eu quero que você faça primeiro para mim um bolo. Ela falou: eu só tenho um punhado de farinha e um pouco
de azeite numa panela. Eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. E o profeta então, ele falou assim: faze primeiro para mim. Ó, é bem interessante, né, irmãos? Faze primeiro. Ele podia falar: não, faz para você e para ele, e se sobrar você me dá. Olha, Deus é tremendo, irmãos, porque isso, a oferta e o dízimo, na verdade, tem muito a ver com confiança. Se você realmente confia. Tu confia em Deus? Eu acho bom você pensar sobre isso um pouco mais, refletir um pouco mais sobre isso. Será que você confia em Deus? Completa confiança no Senhor? Porque essa mulher teve completa confiança. Ela fez primeiro para o profeta, tirou a primícia, o primeiro, o melhor, e deu para o profeta. E é interessante que ela fez, jogou o azeite, jogou a farinha, misturou o bolo e fez o pão. Quando ela foi olhar, estava cheia as duas vasilhas. Aí ela foi, usou aquilo de novo durante um tempo, terminou. Quando ela foi olhar de novo, encheu a vasilha. Aconteceu isso um dia, uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, me mostrando o desprendimento dela. Quando Deus te pede algo e é o último que você tem, não é que Ele está querendo tirar o último que você tem, não. Muito pelo contrário, essa é uma oportunidade. Ele quer que você enxergue como uma oportunidade de acréscimo. Enquanto a mente natural vai dizer: Deus está querendo tirar o meu último. Não, Ele não está querendo tirar o teu último. Ele está querendo acrescentar. A oferta da viúva eu entendi muito bem. A primícia é bem visível no texto. Mas Naamã, eu falei: aonde que Naamã ele honrou o profeta Eliseu? Aonde? Ele honrou, viu, irmãos? Assim que ele saiu de lá, olha só o que ele separou antes de encontrar com o profeta. Segundo Reis 5:5 diz: respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Ele separou para entregar para o profeta, ainda que o profeta não quisesse, mas ele separou para entregar. Ele já foi com o desejo de honrar. Irmãos, fiz as contas. Quem quer saber? 10 talentos de prata são 300 quilos de prata, viu? Tu consegue carregar 300 quilos? 300 quilos de prata dá 141 mil reais na cotação de hoje. Eu fiz as contas. 141 mil reais na cotação de hoje. Ele entregou 6.000 ciclos de ouro. Um ciclo de ouro não tinha moeda cunhada na época. Então eram pequenas barrinhas de ouro que eles cortavam até chegar no peso ideal na hora de pesar. 6.000 ciclos de ouro no dinheiro de hoje, na cotação de hoje, dá 91.393 mil reais e 37 centavos. Quase 100 mil reais. E 10 vestes festivais. O que são vestes festivais? As vestes festivais eram uma das maiores expressões de honra que alguém poderia fazer a alguém. Eram vestes finas que alguém entregava como se aquela pessoa fosse uma realeza. Ele separou isso para entregar. E a Bíblia diz que ele voltou limpo da sua lepra. Quantos leprosos tinha em Israel? Quantos estavam dispostos a honrar? Quantas viúvas tinham em Israel na época da viúva de Serepta? E quantas estavam dispostas a honrar o profeta? Pelo que Jesus falou, ninguém. Essas duas pessoas romperam com o tradicional, romperam com o natural. Se você quer ter resultados diferentes, comece a fazer coisas diferentes. Comece a fazer coisas diferentes, porque o texto de Coríntios diz que ele vai aumentar a sua sementeira. Pastor, o que é sementeira? É o reservatório onde bota semente. O texto lá diz que ele aumenta a sementeira. E eu fiquei pensando sobre isso. O tamanho da sua sementeira, qual que é hoje? Reflita aí. Como que você quer que seja a sua sementeira no amanhã, no futuro? Porque ele aumenta o tamanho da sementeira. Irmãos, eu vi isso na vida de Salomão.
Naquela mesma noite o Senhor apareceu para ele e falou: o que quer que eu te faça? Ele falou: olha, eu quero só sabedoria. Ele falou: tá bom, já que você não pediu riqueza, nem descanso dos seus inimigos, nem saúde, eu vou te dar tudo isso. Ainda vou te dar um bônus. Ninguém nunca vai ser tão rico como você. Nem existiu até agora e nem vai existir depois de você. Falou para ele. A sementeira dele foi aumentada. Por que eu sei disso? No capítulo 1 de 2 Crônicas acontece isso. Ele oferta 1000 bois, 1000 holocaustos. No capítulo 7, a sementeira dele cresceu. Ele ofertou 22.000 bois. Cresceu ou não cresceu? De 1000 para 22.000 e 124.000 ovelhas. A sementeira dele cresceu. Cresceu e cresceu bastante. Então Deus nessa noite Ele envia uma mensagem para o meu e para o teu coração, sobre sermos mais ousados na hora de ofertarmos e trazer os nossos dízimos ao Senhor, para que a gente saia do natural, para que a gente saia do convencional, do tradicional, para que você possa experimentar coisas maiores que Deus tem para você. Deus pode fazer isso sem você trazer oferta e dízimo? Sim, pode, Ele é Deus. Mas sabe que Deus age em justiça. Ele está trazendo essa mensagem para você porque Ele quer que a justiça te alcance e que você comece a desfrutar além daquilo que você tem desfrutado. Quem crê assim? Não é a quantidade do dinheiro que se traz, mas a qualidade do dinheiro é que conta, é que interessa. Deixa eu te falar uma coisa. A gente tem uma grande oportunidade agora, no dia 31, que é trazer a nossa oferta especial. Sabe, encare isso como uma oportunidade de você entrar já janeiro com os 2 pés, confiando que o Senhor vai prover de forma sobrenatural, e você vai experimentar o favor e a graça de Deus para ter um 2022 mais do que abençoado, com colheitas sobrenaturais sobre a sua vida. Então assim, já separa o valor no seu coração. Quero te convidar a ser ousado no valor. Sabe, seja ousado, faça algo que você não está acostumado a fazer, para que você tenha resultados maiores e diferentes. Amém? Tudo bem, igreja? Amém. Glória a Deus. Então amo a vida de vocês, viu? Pastor Lizarbe, pode vir.